Gente, a verdade tem que ser dita. Eu preciso confessar uma coisa. Eu sou uma pessoa que faz bagunça. Isso mesmo, eu sou o meu próprio inimigo. Eu detesto bagunça, mas em 5 minutos consigo transformar uma bancada limpa em um campo de batalha. É um fenômeno. E se você se sente assim também, uma pessoa contraditória, que ama a ordem, a organização, mas vive num caos, ou melhor, vive criando o caos. Bem-vindo ao clube. Nesse vídeo eu vou desabafar sobre essa contradição e, mais importante, vou mostrar o padrão de bagunça que eu crio e como eu desenvolvi um sistema de recuperação para evitar que o meu detesto bagunça perca para o meu mais fácil. Eu chamo de síndrome do descarte zero. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estou cozinhando, eu uso 3 panelas, 20 utensílios. Tem uma coisa que eu faço que é demais. Eu estou usando uma colher para fazer botar sal em uma panela, da água do macarrão, de alguma coisa. Eu pego a colher e jogo dentro da cuba da pia. Aí depois eu penso, cadê a colher? Aí eu vou e pego outra colher. E aí fica acumulando a bagunça. Quando eu termino de cozinhar, tá lá uma pilha de louças para lavar. Enquanto eu fazia só uma comidinha. Isso acontece também quando eu vou me trocar, quando eu vou sair para algum canto. Se eu não me programei antes qual roupa eu vou vestir, o que acontece? De manhã, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu visto uma roupa, olho, não gosto, não me agrada. Aí eu deixo em cima da cama, vou e experimento outra, e assim sucessivamente. Isso gera um grande caos, porque quando eu termino, escolho finalmente a roupa que eu quero, o que vai acontecer? Tá uma pilha de roupas também em cima da cama. Como eu tenho que sair para trabalhar, elas vão ficar lá, né, em cima, ou seja, bagunça. E o pior é o sentimento de culpa, né? Você se dedica a arrumar sua casa, arrumar suas coisas e às vezes em questão de minutos, de instantes, vira tudo bagunça novamente. Isso por quê? Porque a gente só tá focado no resultado final, comida pronta, look legal, mas não se preocupa no pós, né? Quando você voltar, quando você terminar, tá aquela bagunça. Então é importante que a gente comece a pensar e comece também a gerenciar o resultado dessas pequenas ações que a gente faz. Que várias pequenas ações vai virar uma grande ação. Outra coisa também, geralmente quando eu chego do mercantil ou então de alguma coisa, chego da rua com algumas compras. Uma das coisas que eu faço, não só eu, todo mundo aqui, coloca tudo em cima da mesa de jantar. Então, ao invés de chegar aí, guardar as coisas, setorizar as coisas em seus lugares, a gente coloca tudo em cima da mesa. Às vezes, a mesa da sala de jantar está um verdadeiro caos. Para organizar isso de novo, vai ser um bom trabalhinho, né? Ok, mas chega de autoflagelação. Eu tenho aqui uma solução que vai ajudar, que tem me ajudado, estou tentando, e também espero que ajude a vocês, que vai resolver esse problema. É um processo, mas a gente pode, com um pouco de persistência, a gente consegue chegar lá. O primeiro comando é regra dos 10 minutos. Não importa se eu estou cansada, se eu tenho outras ações para fazer, outras tarefas para fazer, eu não vou sair do quarto ou terminar de organizar a cozinha, né, de fazer a comida, sem antes deixar tudo organizado. Isso leva no máximo 10 minutos. Isso não quer dizer que você vai ter que estar sempre organizando. É só para você tirar o grosso, só para não deixar a mesa cheia de coisa, só para não deixar a sua cama cheia de roupas. Então, naquele momento, aquela baguncinha que você fez, você procura logo já guardá-la, né? Tirar o que você vai usar e o resto você já guarda nos lugares deles, ok? Se você usou a colher para salgar lá, botar água no macarrão, usa a mesma colher para fazer outra coisa. Porque assim você não vai precisar tirar várias e várias colheres de dentro da gaveta. E quando terminar de fazer a comida, tá lá cheio de louça para você lavar. Comando número 2. Regra da cesta de destino. Nesse caso que você vai organizar as coisas, né? Você chega aqui na mesa, chega lá no seu quarto, ou então isso vale também para a organização que você faz na sua casa. Pega um cestinho, um balde, alguma coisa, e vai tirando tudo que tá fora do lugar e coloca dentro, certo? O que vai acontecer?
Isso vai fazer com que você se canse menos. Porque se você pega que tem um cabide na mesa, você vai lá e guarda. Tem um carregador, você vai lá e guarda. Tem qualquer coisa que não está no lugar correto. Aí você vai todo o tempo indo guardar, você vai se cansar muito mais e isso acaba te desmotivando. Então tem um cestinho, uma caixa, alguma coisa que você use. Isso também é interessante você fazer toda noite antes de dormir. Isso vai te ajudar tanto, pode ter certeza. Você pega a caixa, ou o cesto, ou o balde, qualquer coisa que você tiver, tira tudo de cima do sofá, que não é de lá, de cima do buffet, de cima da mesa, bota tudo dentro desse balde, desse cesto, o que for que você tiver. E aí você vai, e detalhe, você quando estiver colocando dentro do balde, já vai organizando. Coisas que eu sei que é no quarto da minha filha, eu boto tudo juntinho. Coisas que eu sei que são no meu quarto, eu boto tudo juntinho. E quando eu for pro quarto dela, eu já tiro tudo que tá dentro do cesto e guardo nos lugares. Quando eu for pro meu quarto, tudo que for do meu quarto, eu pego e já vou guardando. Ainda nessa coisa do cestinho, uma coisa interessante é o seguinte, você vai dizer, mas eu tô tão cansada, a gente já chega tarde, trabalho, tal. Então você pode fazer o seguinte, tem as coisas fora do lugar, você pega o cesto, coloca tudo dentro. Se não dá pra fazer agora, porque tá muito cansado, tem alguma coisa mais importante pra fazer, só deixa no cestinho. Aquele momento livre que você tiver, você já lembra, opa, tenho que guardar aquelas coisas que estão fora do lugar. Então, não necessariamente precisa ser imediatamente. Agora, claro, você não vai deixar lá essas coisas morando no cestinho, né? Em algum momento, você vai ter que guardá-las cada um em seus lugares, tá bom? Combinado? Então é isso. Eu detesto bagunça, mas faço. Você também é? E eu tô aprendendo a conviver com isso, né? Eu sei que a dinâmica do dia a dia faz com que a gente acabe se sobrecarregando, mas quando a gente não se organiza, a sobrecarga é ainda maior. Se você se dedica mais tempo no fim de semana, procure fazer com que o seu fim de semana não seja somente para cuidar da casa. Então, algumas formas de aliviar, de ajudar para que você acabe não se sobrecarregando tanto, é fazer essas pequenas ações. E aí com isso, quando chegar na hora de você realmente fazer uma ação maior, como as coisas já estão setorizadas, vai ficar ainda muito mais fácil. Com isso eu não quero dizer que a gente vai simplesmente não ter bagunça, como o título do vídeo diz, odeio bagunça, mais fácil, porque eu faço bagunça. Só que eu procuro gerenciar essa bagunça, porque a partir do momento que eu gerencio essa bagunça, quando eu for me organizar, ficará muito mais fácil, eu vou levar muito menos tempo. Uma coisa que acontece aqui comigo, quando eu vou regar minhas plantas. Geralmente, quando eu rego as plantas, eu sujo muito. O que eu faço? O que eu fazia, né? Eu regava e no mesmo dia eu tentava limpar a casa. O que foi que aconteceu? Eu percebi que não dava tempo de fazer tudo. Às vezes eu levava o dia todo e ficava extremamente cansada. Aí eu fico pensando, de que adianta eu querer ter uma casa organizada, limpa, arrumada, se eu tô cansada, não posso usufruir dessa casa. Então o que eu procuro fazer? Que agora eu adotei essa nova regra. No dia eu rego as plantas, eu sei que vai sujar tudo. Assim, né? Sujar tudo, mas eu sei que vai molhar o chão e tal. O que eu faço? No outro dia eu venho e limpo. Geralmente, as minhas plantas, elas ficam nas áreas externas, né? A área de serviço e a parte da frente da casa. Então, o que eu faço? Aquela área ali, eu procuro tirar o grosso, digamos assim, né? Aquela água que derramou, eu procuro tirar. Mas aquela limpeza mesmo, de fato, eu deixo para fazer no outro dia. E aí, o que acontece? Como eu sei que as plantas já foram regadas, não vai mais sujar, fica muito mais tranquilo para mim somente fazer a limpeza. E aí eu aproveito e já venho limpando tudo. Porque ficaria muito mais viável para mim se eu fizesse dessa forma. E a organização, ela é um pouco disso. Você ir adaptando às suas realidades, às suas necessidades. Não adianta nada eu estar aqui falando de organização se o que eu faço não cabe para você. E também, às vezes, eu faço algumas coisas e depois não dá certo, eu mudo. Então, assim, a ideia é que a gente vai adaptando e vai adequando de acordo com as necessidades de cada um. As minhas experiências eu compartilho aqui com vocês, mas eu confesso, às vezes nem eu mesmo consigo fazer do jeito como eu me programo. E aí o que é que eu faço? Eu reprojeto. Mas o mais importante é sempre buscar não se sobrecarregar, não deixar muita coisa para um dia só.
não deixar toda a limpeza para um dia só, toda a organização para um dia só. Porque acontecia às vezes, eu via a mesa bagunçada, eu pensava assim, mas hoje não é dia de arrumar, eu não vou arrumar. Mas essa ideia de só tirar, eu até já fiz um vídeo aqui, que às vezes não dá nem tempo de limpar, mas só em você tirar, só em organizar, o chão pode até estar sujo, mas a sensação de ver organizado é tão prazerosa. E ainda tem outra coisa, quando você organiza, limpar fica ainda muito mais fácil, porque com as coisas, como as coisas estão no seu lugar, nos seus lugares, fica muito mais fácil de limpar. Se você gostou da minha confissão, dá um ok aí para eu saber. Se você acha que alguém precisa ouvir isso também, umas verdades como essa, compartilha o vídeo. E você não é inscrito? Poxa vida, se inscreve aí no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.